Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus possa abençoar vocês grandemente, me trazer mais uma palavra de Deus no seu coração. Eu espero do fundo do meu coração mesmo que o Espírito Santo ele toque o seu coração, que essa palavra possa mudar a sua vida, que possa fazer com que você busque uma experiência com Deus, que o Espírito Santo possa tocar no mais profundo do seu ser e que você possa buscá-lo de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13 diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Provérbios capítulo 8, versículo 17 diz assim: Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que de madrugada me buscarem, me acharão. Uma dica aí para vocês, então, se vocês buscarem de todo o coração e de madrugada, se vocês buscarem a Deus, vocês vão encontrar Ele, eu creio. E que o Espírito Santo possa falar através de mim, né? Que eu possa ser um instrumento, uma ferramenta e para levar essa mensagem, que possa tocar o seu coração em nome de Jesus. Se você gostar desse vídeo, se você estiver gostando, compartilhe com seus amigos aí no WhatsApp, para todos aqueles, para eles poderem assistirem mais vídeos, né? Eu vou trazer muito mais conteúdo aqui, falar de Deus, todo o amor, de como a gente pode alcançar Deus e como a gente pode ter intimidade com Deus, maneiras de ler a Bíblia, como orar, enfim, diversos vídeos aí, né, falando de Deus, do Evangelho aí, Deus, eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, em nome de Jesus. Irmãos, eu vim trazer uma palavra aqui, eu não queria me prolongar, para o vídeo não ficar cansativo, tá bom? Eu trouxe aqui uma mensagem para vocês que está em Números. O Números capítulo 13, o versículo 1 e 2. E depois eu vou ler Números 14, versículo 29 e 30. O 13, 1 e 2 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. O 14, versículo 29 e 30 diz assim: Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados segundo toda a vossa carne, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. E o 30, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Amém, irmãos? Depois eu explico mais ou menos o que esses 3 versículos querem dizer, mas eu vou repetir novamente o 13, no versículo 2, um pedacinho da mensagem do versículo 2 que diz assim: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. É uma promessa. Ele falou que vai dar a terra de Canaã aos filhos de Israel. No capítulo 20, Números, capítulo 23, o versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele prometer algo para você, ele vai dar. E ele vai cumprir na sua vida, eu tenho certeza. E é isso que ele está falando no versículo 13 aqui. Mande que espiem uma terra que eu hei de dar para eles. É uma promessa, ele vai dar a terra prometida para eles. Irmãos, essa passagem aqui ela começa quando Moisés é escolhido desde a infância da sua mãe para libertar o povo do Egito, que estava escravizado há 400 anos. Então Moisés é escolhido para libertar um povo que estava escravizado. Pode ser que você, eu não conheço a sua história, mas Deus sabe, Deus conhece. Pode ser que ele já tenha te libertado de uma situação em que você está de escravo, eu não sei. Mas talvez na sua família, no relacionamento, no trabalho, diversas situações em que você estava preso, crises existenciais, preso no seu emocional, no seu psicológico, preso na sua vida em geral. Mas Deus ele te libertou, como libertou a mim também. Eu estava preso, estava escravo, estava sendo escravizado pelo pecado. Mas Deus me libertou daquele lugar, assim como ele fez com o povo de Egito, libertou o povo de lá. Mas é que tem um problema nessa situação que acontece no meio do caminho, quando Deus ele te liberta. O povo hebreu, quando ele foi libertado, eles ficaram 40 anos andando no deserto. E houve problema ali. Eles murmuraram porque não tinha água, porque não tinha comida. Deus mandou água, Deus mandou comida. Deus estava com eles à noite, com uma coluna de fogo, porque senão era muito frio. Deus estava com eles de dia como uma nuvem, para ser uma sombra por causa do calor.
Deus mandou maná do céu, mandou água. Eles reclamaram de água amarga. Eles começaram a murmurar no meio do deserto. Porque deserto, irmãos, deserto é um lugar de... Sim, é um lugar árido, onde não tem nada. É um lugar muito quente, é um lugar de dor, um lugar de sofrimento. Mas também é um lugar de aprendizado e de preparo. Né? E o deserto, como fica claro lá nos Hebreus, não é um lugar de ficar. É um lugar de passagem. Para onde? Para a terra prometida. Uma terra que emana leite e mel. Então, irmãos, a questão principal aí, que depois de Deus nos libertar, tem uma situação, um problema que é as aflições. As aflições, as tribulações, os problemas que vão acontecer no meio do caminho. Só que eu digo para você, vai ter problema, vai ter problema. Em João capítulo 16, versículo 33, diz assim: eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essa mensagem fica um pouco contraditória. Fala assim, no começo ele fala, eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. Aí depois ele termina. Depois no meio ele fala assim, mas no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci no mundo. Como assim? Ele nos diz para ter paz, depois diz que vai ter aflição. Mas é exatamente isso. Ele está dizendo de antemão já que vai ter problema. A vida é cheia de problemas. Né? Então ficar claro que no mundo a gente vai ter aflições, vai ter problemas. Mas as coisas difíceis a gente resolve, irmãos. As coisas problemáticas do cotidiano a gente resolve. As impossíveis a gente coloca na mão de Deus. Ele resolve pra gente. Ele resolve. Né? Deus não quer que a gente vá sozinho a lugares que Ele disse que vai conosco. Então nas coisas difíceis a gente entrega na mão dele. Tá bom? Pra gente entender um pouco dessa dinâmica, em Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim, irmãos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? Se vai ter problema e a gente vai ter uma dificuldade de lidar com esses problemas na maioria das vezes na nossa vida, se a gente tem que entregar a nossa vida a Deus. E a paz dele, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Veja que nesse versículo, no final, ele fala assim, vai guardar os vossos corações e os vossos sentimentos. Sabe o que significa? Que independente das situações externas, independente das tribulações externas, o seu interno não será abalado. O seu interno não será abalado, porque ele vai guardar o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Se assim você deixar, se assim você entregar. Vai ter problema? Vai. Mas ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque se ele venceu, e o Espírito de Deus habita dentro de nós, nós também venceremos. Tá? Irmãos, nessa mensagem, no final dela, o que acontece? Eles vão lá espiar uma terra que emana leite e mel, eles vão espiar a terra de Canaã. Quando eles voltam, alguns vêm com resultado, 8 deles vêm com resultado assim, tem uma terra boa para plantar, para colher, só que ela tem um problema. Ela tem gigantes, os filhos de Anak. Né? Essa terra é uma terra que devora homens. Perto desses gigantes a gente é que nem gafanhoto. Só que 2 deles vieram com uma notícia boa de lá. Com um olhar positivo sobre a situação. Falaram, lá tem uma terra boa, lá dá para plantar, dá para colher. Tem gigantes sim, mas nós subiremos e venceremos. Quem foi que disse isso? Josué e Caleb. Eles disseram isso. Irmãos, saiu da terra do Egito, que estavam escravizados, mais ou menos 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Fala 600 mil homens, mas se a gente for contar mulheres e crianças, vai dar em torno de 2 milhões de pessoas. Moisés foi libertar. É 2 vezes a cidade de Sorocaba, a população de Sorocaba, para quem está aqui perto conhece. É muita gente. Sabe quantas pessoas, adultos, entraram na terra que emana leite e mel? 2 pessoas, Josué e Caleb. E os de 20 anos para baixo, né, que é a nova geração. Mas 2 pessoas entraram. Por quê? Eu vou voltar no versículo para dizer para vocês. O que aconteceu aqui? Deus disse para eles no versículo 14, capítulo 14, versículo 29. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que dentre vós contra mim murmuraste.
E o 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a mão, que vos faria habitar nela, salvo Josué e Caleb. Eles entraram. O resto morreu no deserto. Eles morreram no deserto. Irmãos, há uma situação aqui. Primeiro, Deus prometeu lá no 13, não prometeu? Foi o que eu li no começo? No segundo versículo, Ele prometeu essa terra para mim e para você. Só que quantas pessoas acreditaram? 2 acreditaram. Os outros, eles levantaram, falaram que tinha gigantes lá e perto dos gigantes eles eram que nem gafanhotos. Mas eles falaram assim, vamos levantar um capitão aqui e vamos voltar para o deserto. Eles morreram lá. Irmão, veio sobre eles aquilo que eles mais temiam. Eles temiam morrer no deserto. Foi o que aconteceu. Eles morreram no deserto. Sabe por quê? Porque eles não acreditaram em Deus. Eles decidiram voltar. Para onde? Para o lugar onde eles estavam sendo escravizados. Irmãos, muita gente quer voltar. A gente está olhando para frente e não vê solução, não vê caminho nenhum. Mas Deus já disse para mim e para você que nós venceremos. Que a terra prometida ela é nossa. Ele já prometeu isso para mim e para você. Só que muitas pessoas não vão acreditar. Por quê? Sabe por que eles não vão acreditar? Porque eles não estão vendo. E Deus nos chamou a gente para caminhar por fé. Deus não vai mostrar tudo. A gente tem que dar um passo de fé e acreditar. Se Ele prometeu, Ele vai nos dar. Foi isso que Josué e Caleb pensou. Não importa que eu não vou ver, que eu não estou vendo ainda a guerra vencida, que eu não estou lá na terra ainda. Mas Deus prometeu e eu creio. Se Ele prometeu, Ele vai me dar. E eles não acreditaram porque eles não estavam vendo ainda a terra. Se eles soubessem que eles iam morrer no deserto, eles tinham decidido caminhar e vencer. Mas Deus não vai mostrar tudo, a caminhada. Deus quer que eu e você demos um passo de fé. Uma aliança é feita de 2 partes, a parte de Deus e a nossa parte. A parte de Deus Ele já prometeu, Ele já deu a terra prometida, a gente tem que obedecer e confiar. Salmos 37:5, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente tem que confiar e obedecer a Deus. Imagina José lá atrás, se ele soubesse tudo que ele ia passar, ele nem teria contado o sonho dele para os irmãos mais novos. Nem teria contado, porque ele contou o sonho, disse que os irmãos e a família inteira se dobraria diante dele. Os irmãos dele venderam ele. E ele foi trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar queria se deitar com ele e falou não. Ele ficou preso. Ficou um tempo preso lá, irmãos. Mas se ele soubesse que ia acontecer tudo isso com ele, sabe que ele ia encarar? Ele não ia encarar, irmãos. Só que no final ele se tornou o quê? Governador do Egito. Ele se tornou governador do Egito. Deus não mostra tudo e Deus não vai mostrar tudo. Mas no final tem vitória. É uma terra que mana leite e mel que ele prometeu para os hebreus. E quem acreditou, chegou nela. Josué e Caleb. Onde José chegou? Mas se Deus mostrasse para ele que ele ia ser preso, ia ser vendido, será que ele ia encarar? Não, mas mesmo assim ele continuou, ele acreditava em Deus. Passo de fé. Deus não vai mostrar tudo, precisa do nosso passo de fé. Mas no final, ele garante vitória para mim e para você.